Graça e paz do Senhor a todos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de hoje estar gravando um vídeo aqui e postando no nosso canal. Estou há um tempo sem fazer os vídeos, mas para a glória de Deus, aos poucos estou retornando com os nossos vídeos e ensinamento da palavra de Deus. Aqui no canal, o nosso propósito é poder estar levando a palavra do Senhor, se valendo de uma exegese muito simplificada e de uma linguagem também muito simples, para que todos aqueles que têm um pouco de dificuldade de compreender possam entender os textos com facilidade. Então, se você desejar, pode estar se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando também o sininho de notificações para todos, e sempre que eu postar um vídeo aqui, você será notificado. Então, vamos para a palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 9 e 10, veja o que está escrito. E Paulo teve uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: venha a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. Observamos bem que o Senhor, ele tinha um propósito na Macedônia. E ali já havia alguns cristãos que moravam ali, especificamente em Filipos, para onde Paulo, ele segue. Quando ele chega lá, pregando o Evangelho do Senhor, Lídia se converte ao Senhor, ficando por uns dias na casa de Lídia, junto com os demais servos do Senhor. Paulo, ele se depara no caminho, um certo dia, com uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. O interessante é que Paulo, a princípio, ele não fala para aquela mulher qual era a situação que ela se encontrava. Mas aquela situação persistindo, pois quando ela via aqueles homens, ela dizia: esses homens são santos homens de Deus. Quem é que não quer ser elogiado de santo ou santa, mulheres de Deus? Quem não quer ser visto pelo mundo ou pelas pessoas como homens e mulheres de Deus? Mas é preciso prestarmos atenção que nem todo elogio ele tem uma boa procedência. Na verdade, o que falava constantemente naquela mulher era um espírito maligno, o qual trazia para aquela mulher situações que aquela mulher falava, e por isso muitas pessoas chegavam naquela cidade. Quando Paulo expulsa aquele demônio que agia na vida daquela mulher, por esta razão, Paulo e Silas foram açoitados e presos. Mas o que eu quero trazer nesta noite com este pequeno relato que eu trouxe aqui dessa história, é que quando Deus, ele dá uma ordem, Deus, ele separa, Deus chama, ele envia para cumprir uma missão, acredite, Deus não vai detalhar para você o que vai acontecer. Para Paulo, Silas e os demais companheiros de obra, ir para Macedônia se tratava de uma missão. Então, eles compreenderam, através da visão que o Senhor dá a Paulo, que o Senhor queria que eles pregassem a sua santa palavra para os cidadãos da Macedônia. E eles vão, obedecendo o chamado de Deus. Mas o Senhor não disse nada o que Paulo e Silas teriam que enfrentar por causa do reino. Então, entenda uma coisa. Não é porque o Senhor é com você, não é porque Ele fez a promessa, não é porque Ele enviou você, que as coisas vão ser fáceis. Não espere aplausos e elogios, porque você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Só entenda uma coisa, quando Deus, Ele chama e envia, Ele se responsabiliza. Mas o fato de Deus nos chamar e nos enviar para cumprirmos uma missão, não implica dizer que as coisas serão fáceis para se fazer. Significa também dizer que não só vamos pregar, não apenas vamos ter abraços, pessoas ali nos elogiando, pessoas expressando carinho por nós, como também
perseguidores vão se levantar, opositores vão se levantar. Aquela moça trazia muito lucro para a cidade. E após o apóstolo ele expulsar aquele espírito maligno que agia naquela jovem, aqueles homens das cidades, eles perceberam que ali realmente iria trazer muito prejuízo. E foi por questões financeiras que eles ordenaram o açoitamento de Paulo e Silas, assim como a prisão. Mas o importante é que Deus sempre está no controle. Deus sempre está no controle. Então não é porque alguém, por ser opositor, vai parar a obra do Senhor. Não é porque alguém que é uma autoridade aqui na terra possa se valer da sua autoridade para perseguir, oprimir aqueles que têm sido levantados pelo Senhor. Preste atenção, eu estou falando de homens e mulheres que foram levantados por Deus. Homens e mulheres que o Senhor os enviou para fazer a sua missão. Muitos pensam que por terem autoridade terrena, querem e tentam a todo custo parar o crescimento da obra de Deus. Todo esse trabalho é em vão, porque ninguém pode parar a obra do Senhor. Por mais que açoitaram Paulo e Silas e os colocaram na prisão, não puderam impedir a vontade de Deus de ser feita. Não só aquela moça foi liberta, não só Lídia, antes dessa moça, foi liberta, ou seja, teve o seu encontro real com o Senhor da sua vida. Porque se você observar a história de Lídia, Lídia era uma mulher que, embora não fosse discípula de Jesus, ela era uma mulher que adorava a Deus. E o Senhor abriu o entendimento de Lídia diante da pregação do apóstolo Paulo, e esta se converteu ao Senhor. Então entenda uma coisa, Deus te envia, Deus separa, envia, Ele providencia tudo, Ele supre toda a necessidade, Deus cuida, mas não implica dizer que não vai haver situações de opressão, de perseguição, de levantes, porque isto faz parte da obra. Porque você sabe, né, quando Deus Ele manda, Ele se responsabiliza, mas sempre vai haver perseguições, sempre haverão dificuldades, levantes para que a obra não seja feita. Então creia naquele que lhe chamou, creia naquele que lhe ordenou a realizar a sua poderosa obra. Ele cuida, ele se responsabiliza. Lançaram Paulo e Silas na prisão, mas o Senhor, entenda bem, foi o Senhor quem provocou aquele terremoto naquele cárcere, onde todos, a porta, né, das prisões foram abertas, de todos foram abertas, perto da meia-noite aquele terremoto aconteceu, que abalou o cárcere da prisão, mas o carcereiro permaneceu dormindo. Quando ele acorda, se depara com os presos ali, pensando ele que os presos haviam fugido, e ele ia tentar contra a sua própria vida, quando Paulo se aproxima e diz, não faça isso, estão todos aqui, não faça isso. Então, naquele momento, aquele carcereiro entendeu que ali foi algo que não era humano, era sobrenatural o que aconteceu naquela prisão. Então, ele agora pergunta para Paulo e Silas o que ele poderia fazer, para ser salvo. E Paulo olhando para ele, disse assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E para a glória do Senhor, o lar daquele carcereiro foi alcançado pelo Evangelho. Você percebe bem? Quando nós estamos na direção certa, na vontade de Deus, haverão sim levantes, sempre vai ter alguém tentando atrapalhar, impedir que a obra aconteça, que o chamado se cumpra, mas entenda, aquele que chamou é fiel, a vontade dele será feita, independente de opositores se levantarem. Então lembre-se disso, o Senhor te chamou, o Senhor te destinou, determinou que você vá, então vá e faça a vontade de Deus e confie nele. Os levantes que vier, Deus, Ele estará cuidando de você independente das situações. Não esqueça, o mesmo Deus que provocou aquele terremoto naquele cárcere e deu vitória a Paulo e Silas, que não saiu dali fugido. Contrário, os responsáveis tiveram que ir ali pessoalmente para determinar a soltura de Paulo e Silas. Então, o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje também. Ele cuida da sua igreja. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês e shalom para todos.